Olá pessoal, boa tarde, quer dizer, já agora boa noite. Precisamos envolver sim, né, Maiara, com muita vibração de amor a esses nossos irmãozinhos que estão passando por essas dificuldades lá em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro. Que o nosso Pai possa recebê-los, né, e ampará-los nessa prova em função desses acidentes de enchente. Bom, e nós então vamos aqui dedicar esse nosso trabalho a todos esses companheirinhos que estão fazendo o desencarne por essa razão, por esse motivo. Poxa, Simba, nós já temos 1 ano nessa sala. E você já até participou aqui, você já entrou nela, já veio. Se eu não estiver enganada, seja muito bem-vindo, meu amigo. Nós hoje vamos, eu acho que sim, hein? Vamos então dar início ao estudo aqui no Livro dos Espíritos. O assunto que fala sobre as diferentes ordens de espíritos. E esse é um assunto assim muito importante para nós, termos esse conhecimento, porque cai aquela ideia de que somos todos iguais, e aí as pessoas, por esse motivo de acharmos, né, que somos todos iguais, acham que temos que pensar da mesma maneira, que temos que agir da mesma maneira, que temos que aceitar tudo da mesma maneira. Esse somos todos iguais aí está relacionado à nossa criação, ou seja, fomos criados todos iguais, da mesma maneira, com os mesmos objetivos e com os mesmos direitos, isso aí, não é? Mas isso não significa que todos tenham sido criados ao mesmo tempo e que todos tenham que pensar da mesma maneira. Então a doutrina espírita veio esclarecer isso para nós. E aí isso facilita muito, quando temos esse conhecimento, facilita muito o nosso relacionamento com o outro, com o próximo. Porque uma das nossas maiores dificuldades, né, nós querermos, todos nós queremos que o nosso próximo, aquele que está junto a nós, pense, haja da mesma maneira que a gente. E isso não é possível, justamente por causa dessa diferença que existe entre cada individualidade, ou seja, entre cada espírito. Quer encarnados, quer estejam desencarnados. Então, tendo esse conhecimento, aqui Kardec está falando mais especificamente dos espíritos desencarnados, mas nós sabemos que os espíritos desencarnados somos nós amanhã. Né? Nós que estamos encarnados, amanhã estaremos nessa posição de desencarnados. E nós já aprendemos também com a doutrina que nós não mudamos pelo fato de sairmos da matéria. Continuamos com os mesmos pensamentos, com a mesma cabeça, com os mesmos ideais, com os mesmos gostos. Claro que com o objetivo de transformação para melhor. Mas ao desencarnarmos, não mudamos assim totalmente da água para o vinho, como ensina-se em outras crenças aí, filosóficas, religiosas, etc. Né? Que você morreu, que nós vimos até na semana passada e vimos até na quarta-feira no livro que é o Espiritismo. Simba, na quarta-feira nós estudamos o livro que é o Espiritismo, viu? Também nesse horário às 18 horas. Eu sei que você é muito fã desse livro, como eu, então tá convidado aí, ó. Tá vendo? Tô convidando, não pode dizer que eu não avisei que não tinha. Pois é, então na quarta-feira a gente está estudando esse livro. O que é o Espiritismo. E nós estávamos vendo a respeito das doutrinas materialistas lá, né? O que a doutrina materialista nos diz? Você morreu, acabou.
né? Morreu, acabou. Aí você vem para outras doutrinas, né? Que as doutrinas espiritualistas, que não é isso, você não vai acabar, você continua, porque você tem uma alma que sobrevive, mas que essa alma, ela vai se transformar em duas coisas. Ou você vai virar um anjinho com asinhas, uma harpinha na mão, sentar numa nuvenzinha, ficar para lá e para cá tocando harpa. Ou você vai virar um diabinho com chifrinhos, com um tridente na mão e vai ficar lá dentro de um fogo eterno. Graças a Deus, a doutrina espírita veio nos mostrar que não é nada disso, que não é por aí. Você não muda porque saiu da matéria, você não muda porque desencarnou. Não tem como, não é? Então nós continuamos o que somos. Então as nossas diferenças continuam. Então é por isso que Kardec fez questão, imagino eu, de colocar esse estudo aqui para nós. Né? Nós temos, atualmente, né, quando estamos encarnados aqui no nosso mundo, né, nem passa a ser sábio, pois é, nem vira nenhum inteligente, nem dono da verdade também. Então nós temos aqui entre nós pessoas de vários caráteres, de vários estágios de moralidade. E quando desencarnam, continuam na mesma situação. Então é por isso que na espiritualidade nós vamos encontrar espíritos também nessas diferenças. Por isso que Kardec, ele coloca bem claro aqui para nós, né, que não é uma coisa assim correta, né, bem certinha, porque foi uma base que ele criou, que ele fez, uma escala que ele criou. Ele vai nos explicar isso no estudo seguinte, para fazermos essa distinção, para a gente poder entender o porquê das diferentes situações que nós encontramos e que a gente vê até mesmo dentro dos trabalhos nas casas espíritas. A gente que trabalha em mesa mediúnica percebe muito bem isso aí. Então ela diz para nós assim, lá na questão 96, os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E a resposta dos espíritos que estavam lá junto a Kardec, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Olha só, não é? Então o que acontece? Todos nós fomos criados da mesma maneira por Deus. Da mesma maneira. Igualzinho. Nenhum foi criado diferente. Nenhum recebeu um item a mais ou um item a menos. Ninguém. Então, tivemos todos a mesma, vamos dizer assim, para falar numa linguagem clara, a mesma orientação lá como fomos criados. É como se Deus, né, vamos materializar Deus, como se Deus criasse, botasse assim e dissesse, ó, esse é o caminho que você tem que seguir. Está tudo aqui para você fazer, agir, aprender. O teu destino é a felicidade. O teu destino é a superioridade. Lá é que é o teu lugar. É você tem que ir. Então foi assim. Só que o que acontece? Ele nos deu, criou as leis, nos dá as oportunidades, o caminho está aí com tudo que a gente precisa aprender e fazer, para que o mérito seja nosso, quando chegarmos a esse ponto que é o nosso objetivo, a perfeição. O mérito seja de cada um de nós. Só que nós fomos nos envolvendo e fomos traçando caminhos diferentes. E nessas caminhadas que nós fomos traçando por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa ambição, por conta de várias situações, o que acontece? É o que a resposta dos espíritos aqui deu a Kardec. Cada um está num estágio de aprendizado diferente.
não é? É mais ou menos como a gente vê numa escola. Quando a gente chega lá numa escola, no primeiro ano, no jardim, né? Aí você tem a classe de alfabetização. Vamos botar ali 40 crianças numa turma de alfabetização. Normalmente é mais, né? Principalmente no estado. Mas vamos botar 40 numa classe de alfabetização. O certo seria que na quinta série esses mesmos 40 alunos estivessem ali juntos. Pois é isso que acontece. Quando nós chegamos já da alfabetização para a primeira série, já não temos mais os mesmos 40. Normalmente já são 35, uma média. Da primeira série para a segunda, já não temos mais os 35. Da terceira para a quarta, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, mesmo que o professor seja o mesmo. Né? Porque eu já peguei uma turma desde da primeira série, fui com ela até a quarta série e a gente percebe que não chegam os 40. Por quê? Porque tivemos problemas durante essa caminhada. As crianças, os alunos ali, uns tiveram mais facilidade de aprendizado, passaram rápido, outros tiveram dificuldade, outros resolveram brincar em vez de estudar. Várias situações fizeram com que aquela turma de 40 alunos do início não chegasse totalmente e juntinhos, iguaizinhos, na quarta e na quinta série. Assim acontece conosco. Além do que, segundo informações que nós temos da espiritualidade, Deus vive criando seres. Né? Então existem uns que já foram criados há mais tempo, outros que estão sendo criados depois e outros estão sendo criados agora. Então, por conta disso, nós temos aí esse grau de perfeição diferente. Não é? Cada um no seu estágio lá, de acordo com aquilo que está fazendo, com as oportunidades que recebe. Aí, na questão 97, Kardec perguntou aos espíritos: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Será que existe um número de ordens determinado ali, certinho? E os espíritos responderam: é ilimitado o número dessas ordens. Ou seja, não tem limite. Pois não há entre elas uma linha de demarcação. Não existe aquela mudança assim, demarcada como nós temos numa escola, as séries de estudos, primeira, segunda, terceira e quarta. Traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não tem limite. Não tem como você restringir ali a determinado ponto essa número de ordens, graus de perfeição. Né? Então você tem ali uma variedade imensa. Não obstante, dizem os espíritos, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-la a 3 ordens principais. Olha só. Pegando por base alguns pontos, né? Não tudo. Não tudo. Alguns pontos foi o que a espiritualidade Kardec fez aqui. E ele diz que na primeira ordem podemos colocar os que já chegaram à perfeição. Então a ordem dos espíritos puros. Na segunda ordem estão os que chegaram ao meio da escala. Quer dizer, o desejo do bem e a sua preocupação. E na terceira, os que estão ainda na base da escala, ou seja, espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Não é? Então tem 3 ordens, tirando como média o inferior, o mediano e o superior. E assim nós temos aqui também entre nós. Não é?
Aí na pergunta 98, Kardec vem. Mas ainda em função dessas 3 ordens, é o que ele disse ali, que não tem limite. Então nós vamos ver mais adiante que mesmo dentro dessas 3 ordens, principalmente as 2 primeiras, né, a mais baixa e a mediana, nós vamos ver ali uma grande variação de espíritos. Não são todos assim, da mesma maneira, não. A gente vai chegar lá na escala espírita, nós vamos ver isso. E aí Kardec então perguntou: os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem ou terão ainda o poder de o fazer? Da segunda ordem, quer dizer, aqueles que estão no meio da escala, aqueles que estão no meio da caminhada. E os espíritos responderam: eles têm esse poder de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Então você veja bem, o espírito está lá no meio do caminho. Ainda não são todos iguais. Uns estão um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, outros se preocupam mais com o lado científico, outros com a sabedoria, outros já trabalham o sentimento. Então, dentro dessa ordem, nós vamos ver também uma variação, né? E aí, ainda aprendizado a fazer. Quer dizer, nós só vamos ver aqui, nós só temos espíritos perfeitos na primeira ordem, que é o que são chamados espíritos puros. Na categoria do exemplo que nós conhecemos, Jesus, que não tem nenhum aprendizado em relação ao planeta Terra a fazer mais. Nós estamos falando em relação ao nosso planeta, a Terra, não é o universo. A gente não pode esquecer que o universo não é a Terra. O mundo não é só a Terra. A Terra é um pontinho, piquititinho, minúsculo desse universo de aprendizado que a gente tem aí pela frente, não é? Então, para nós, pontinho, para nós, aqui, o grau de perfeição, né? O espírito mais perfeito que nós conhecemos e que é o nosso guia, o nosso modelo, é Jesus, que esteve aqui entre nós, nos mostrando, nos ajudando o que nós precisávamos fazer. Aí, o Alex cansou de brincar e foi embora, né? Ele adora entrar na sala quando eu estou falando. Aliás, não é só comigo não, com todo mundo, e ficar de brincadeira. Aí eu não dou atenção, ele cansa e vai embora. Não reparem não, porque isso aí é normal dele, viu? Ele fica o tempo inteiro, certo, ok. Aí eu não esquento, porque eu sei que ele está a fim de brincar. Pois é. Deve ser aluno de escola ainda, brincando. Então, o que ele diz aqui para nós. Nós vamos ter uma variação, né? E aí ele perguntou ainda, os espíritos da segunda ordem têm esse desejo do bem? Aí nós já vimos. E na 99 ele perguntou, os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Também a gente tem uma resposta nesse sentido. Não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem com o mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos. E é uma diferença também que a gente não pode deixar de observar, né? São brincalhões. Moleques, como a gente costuma dizer, né? Travessos, gostam de fazer traquinagens, artes, mas não são maus, malignos. É uma coisa que a gente precisa ter a atenção também. Que se comprazem mais na malícia do que na maldade. Ou seja, eles sentem mais prazer de ver as nossas dificuldades diante das traquinagens que eles podem fazer com a gente.
como a gente tem aqui ao nosso lado, criaturas que vivem pregando peças, que vivem fazendo brincadeiras para nos pegar, não é? O que mais a gente vê aí hoje em dia na televisão? As famosas pegadinhas. O que são as famosas pegadinhas? Traquinagens planejadas por produções de programas para pegar as pessoas. E isso vai acontecendo também aí no dia a dia. Não significa que sejam pessoas do mal. Apenas ainda se comprazem nesse tipo de brincadeira, se divertirem nesse tipo de brincadeira. E aí ele continua, né, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. E como se riem, né? Nós conhecemos um livro que vem contando vários casos de brincadeiras de espíritos, desses espíritos brincalhões, e como eles se divertem vendo as nossas saias justas, ou as nossas calças curtas, né, para os homens. Como eles se divertem com isso. E não querem fazer mal. O objetivo não é fazer mal a ninguém, não é maltratar ninguém. É o prazer deles se divertir, né? É aquela criatura que aqui, encarnada junto a nós, se compraz em ficar brincando o tempo inteiro. Então aqui Kardec, em função disso, dessa orientação, Kardec vem trazendo para nós a escala espírita. Mas ele vem aqui, antes de entrar propriamente na escala, nos dá aqui uma explicação que nós vamos ver e depois a gente entra na escala. Então, na questão 100, ele coloca ali umas observações preliminares, quer dizer, uns esclarecimentos para que a gente possa entender lá a escala. E nos diz assim: a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Vamos dar uma paradinha aqui nesse parágrafozinho para a gente refletir um pouquinho. Isso aqui, olha, no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Isso aí é trabalho individual. E é uma das coisas importantes que a doutrina veio nos esclarecer. E com esse conhecimento, a gente entende as situações assim, que antes desse conhecimento, desse esclarecimento, a gente ficava em dúvida em relação a Deus. Não é? Porque a gente vê por que pessoas conseguem determinadas coisas, conseguem realizar tarefas e outras não. Por que pessoas pensam de uma maneira e outras não? A gente aprendia antes de que Deus criou todo mundo igual, né? Aí a gente aprende aquela teoria que eu falei no início lá de somos todos iguais. Mas a gente tem que refletir no que é se somos todos iguais. Conforme nós falamos, é na criação. Mas quando a gente não tem esse entendimento, a gente até pensa que Deus é injusto. Porque se Ele é Pai de todos e cria todos iguais, vem logo o questionamento. Por que essas diferenças ao nosso lado, na nossa visão? Por quê? Tanta diferença, tanta diversidade de vida, tanta diversidade de pensamento. Está aqui a explicação. Nós somos, é uma frase que eu adoro, porque Joana de Ângeles lá nos disse, e eu gosto dessa frase. Nós somos herdeiros de nós mesmos, graças a Deus. Ou seja, cada um de nós é responsável pelas qualidades e pelas imperfeições que ainda possui. E sabendo agora, com a doutrina, que nós estamos aqui para termos a oportunidade de combater as imperfeições e aumentar as qualidades.
através do trabalho individual, através do esforço individual de cada um. E isso é um Deus de amor. Isso é um Deus verdadeiro, um Deus justo. Porque não se entende um Deus que daria privilégios a uns e negaria a outros. Então, esse entendimento é uma dos esclarecimentos assim, importantes que a doutrina nos traz. E aí a gente vai, através disso, entendendo muitas coisas que vão acontecendo ao nosso lado. O comportamento das pessoas, né? Tá bom, Dudu, vai com Deus. Muito obrigada pela tua ajuda aí, viu, meu amigo? E aí, Kardec continua. Esta classificação nada tem de absoluta. Então, diante dessas diferenças, né? Diante dessas diferenças que existem na personalidade de cada um, o que acontece? Nós vamos encontrar essa classificação aqui, que não é absoluta, como ele está dizendo aqui para nós. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. Tá? Por quê? Nós estamos no mesmo nível, né, na mesma ordem, vamos dizer assim, espíritos medianos, mas uns já estão um pouquinho mais à frente e outros um pouquinho mais atrás. Não significa que somos espíritos medianos e estamos todos iguais. Não. Há uma oscilação aí de uma ordem para outra, e mesmo dentro de cada ordem, como nós vamos ver aqui, a oscilação das classes, que ele divide em classes. E ele continua dizendo, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau, no conjunto, quando ele diz aqui, significa que a maioria dos espíritos medianos apresentam características parecidas. A maioria. Então, são o que ele fala aqui no conjunto, né, dos caracteres gerais. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Ou seja, não existe uma linha ali delimitando. Aqui é até a primeira ordem, aqui já é a segunda ordem e daqui é a terceira ordem. Não há uma mescla, né, de uma classe para outra, de uma ordem para outra. Ele dá um exemplo aqui do arco-íris, e é uma coisa que a gente conhece bem. Quando a gente vê o arco-íris, a gente não consegue ver a linha divisória da mudança de uma cor para outra. Há uma matização, né? Lá vamos dizer, do vermelho para chegar ao amarelo, aí passa pelo laranja, né, o mais escurinho, até chegar no vermelho. E isso é o mesmo que acontece nos graus que ele fala aqui dos espíritos, nos estágios em que nos encontramos. Então nós estamos misturados em determinado momento com pessoas, com espíritos, mas um pouquinho mais adiantados e outros um pouquinho menos, mas já com as mesmas características gerais. E aí ele continua, pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, em função disso, dessas diferenças, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo que em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas sejam como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isso puderam, pois, variar quanto ao número de categorias, sem maiores consequências.
Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, da classificação, em uma palavra, dos sistemas. Então, Kardec está colocando que essa ordem que ele vai apresentar aqui não foi uma coisa estabelecida pela espiritualidade, em função do esclarecimento que ele recebeu, em função dos exemplos que ele estava vendo, do que ele estava percebendo. O que acontece? Ele pode, então, formar, apresentar essa escala para nós, para a gente ter uma base de estudos, de conhecimento e de entendimento das situações, dos fatos, das coisas que vão acontecendo aí em relação ao comportamento dos espíritos. Por isso que a gente não pode dizer assim, todo espírito superior é espírito puro. Não. E todo espírito superior já está pronto. Não. Ele é superior ali, como ele falou, ele é superior ali dentro daquele nível que ele se encontra. Mas ainda existe um grau mais elevado ainda que ele, né? E outra coisa que a gente também não sabe, se não temos informações, porque a gente está em função aqui do crescimento na Terra. Nós precisamos ainda desenvolver e aprender o que está relacionado a nós agora, nas nossas necessidades. Mas nós não sabemos aí como são esses espíritos nesse universo imenso. Sabemos que existem mundos muito mais adiantados que o nosso. Consequentemente, lá devem existir outra classificação de espíritos. Certo? Então é isso que Kardec está aqui esclarecendo antes de entrar na escala propriamente dita. E aí ele diz: ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. É outro ponto muito esclarecedor aqui para nós, porque o fato de serem espíritos não significa que ele saiba de tudo do mundo espiritual. E Kardec dá o exemplo assim, aqui como nós. Não é? E eu dou o exemplo dentro da minha experiência profissional. O fato de eu ser professora não significa, e muitas das vezes os alunos acham isso, da gente, não significa que eu tenha conhecimento total de tudo. Nem dentro da minha especialidade propriamente dito, a gente não tem o conhecimento total. A gente tem que estar sempre se reciclando, sempre estudando para poder ter conhecimentos que vão surgindo. Nunca, nenhum professor pode dizer assim, eu sei tudo da minha matéria. Um professor de matemática, um professor de biologia, então, professor de química, física, até no meu caso mesmo, professor de línguas. Eu não posso dizer assim, eu sei tudo de língua portuguesa, porque a gente não tem condição de ter esse conhecimento todo. Então, a gente pensa isso dos espíritos. Muitos acham que porque você saiu da matéria, está no mundo espiritual, que você tem o conhecimento total de tudo. E não é assim. Então, isso é outra coisa importante para a gente ter o conhecimento. Foi muito bom Kardec ter esclarecido. É isso aí, ô Luiz. Conhecimento de tudo é impossível. O que vai acontecer é assim, nós vamos ter o conhecimento geral de todo o processo, de todas as oportunidades de aprendermos aqui na Terra. Quando nós tivermos aprendido tudo que a gente tem condição, que a gente já possa ter aprendido na Terra. Mas como nós vimos lá atrás, poxa, e aqui no Livro dos Espíritos nós vamos ver, a Terra é uma coisinha minúscula.
Então nós vamos para outros mundos. Nesses outros mundos nós vamos ter outro aprendizado. Então nós temos aqui a classificação de mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundo feliz. Então nós estamos no mundo de provas e expiações. Então nesse mundo nós estamos passando por aquilo que ele pode nos oferecer como para aprendermos a poder um dia passarmos para um mundo feliz. Ou a Terra mesmo, né, se transformando no mundo feliz, como é o seu destino, ou nós mesmos indo para outros mundos, que nós sabemos que existem aí. Porque Jesus disse lá, há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Então é isso que Kardec está dizendo aqui para nós. O fato de nós estarmos fora da matéria não significa que nós somos sabedores de tudo. Então o espírito, ele não tem o conhecimento de tudo. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. A Lene coloca para nós, o nosso conhecimento nesse mundo, por mais que nos esforcemos, é limitado, é verdade. Nós ainda estamos no estágio, Lene, né? De termos o conhecimento daquilo que nós temos capacidades de conhecermos. A gente vê muitos espíritos falando isso. Quer dizer, não adianta você querer saber mais do que a sua capacidade lhe permite. Conforme você vai, sim, crescendo, conforme você vai evoluindo e tendo condições e principalmente necessidades, nós vamos tendo o aprendizado daquilo que é necessário onde nós estivermos. É por isso que nós não temos o conhecimento total no estágio em que nós nos encontramos. Nós não temos o conhecimento total nem do mundo aqui em que nós vivemos. Eu conheço muito bem as coisas dentro da minha casa, né? Tá ok, Didima, fica à vontade. O trem colocou para nós, Einstein disse, se você continua vivo é porque ainda não chegou aonde devia. Com certeza, com certeza. E a gente aprende com a doutrina que o progresso ele é ilimitado. E o que é o progresso se não um aprendizado? Conforme vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos tendo capacidade de aprendermos mais. É como o aluno na escola, passou da primeira série, classe de alfabetização, aprendeu a ler, vai passar para a primeira série. Aí na classe de alfabetização ele teve um aprendizado para poder aprender o que tem na primeira série. Na primeira série ele vai ter um aprendizado para ter condições de aprender o que está na segunda. Tanto é que não adianta você querer colocar o seu filho a partir da segunda ou da terceira série. Ele não vai conseguir acompanhar o estudo, o aprendizado. Então tem que começar lá, porque um ano vai dando base para o outro. A mesma coisa é no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Não é? A cada encarnação que nós temos é um aprendizado que vai nos dando oportunidade de passarmos para um aprendizado maior, de aprendermos outras coisas. Então não adianta, como os espíritos falam muitas vezes para Kardec aqui nesse mesmo livro dos espíritos. Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois. O carro não vai andar. Porque para que o carro ande é preciso que os bois puxem. Se você coloca o carro na frente dos bois, o carro não tem como andar. E os bois vão ficar parados também, porque eles não sabem empurrar, eles sabem caminhar. Então, é o que nós precisamos de ter esse discernimento, esse entendimento. Não adianta eu querer ficar buscando conhecimentos que eu ainda não tenho capacidade para entender, para compreender. E aí acontece
com a nossa experiência, em função disso, não fazermos o mesmo com aqueles que estão junto a nós. Não adianta nós querermos passar determinados ensinamentos, determinada filosofia, determinados assuntos para aquelas criaturas que estão num estágio ainda de não entenderem o que a gente já entende. Por isso, o que a doutrina nos ensina? Não obrigue ninguém a entender o que você já sabe, o que você já compreendeu. Não adianta, o estágio dele ele ainda está lá, vamos dizer, na segunda série, aprendendo ainda a somar, a dividir, a multiplicar e a subtrair. Então não adianta você entrar com aprendizado de álgebra. Equações do segundo grau para essa criança que está na segunda série. Ela não vai entender nada. Não vai ter utilidade. Primeiro, não vai ter utilidade. Segundo, ela não vai entender. Então pode até complicar a cabecinha da criatura. É o respeito que a gente tem que ter pelo entendimento, conhecimento que o outro possui. E não querer impor a nossa vontade. Essa é uma das nossas maiores dificuldades. Nosso relacionamento. É que nós queremos que o outro pense como a gente. Que o outro entenda o que a gente já entendeu. E não pode ser assim, né? Tem que ser aos poucos. A natureza não dá saltos. Temos que perceber e entender também que nós já estivemos nessa fase de acreditar ainda em dogmas, de acreditar ainda em coisas irreais, né? Ok, Simba, vai lá. Nós já estivemos lá também, né? E aí estamos aqui com esse conhecimento. Como tem gente que já está bem mais adiantado do que a gente. Criaturas encarnadas e desencarnadas que já estão mais adiantados, com uma compreensão maior do que a gente. Não é? A gente vê aí do nosso lado. Um exemplo que a gente teve aqui, que viveu na mesma época que a gente, Chico Xavier. Com certeza, pelo menos de mim, né? Muito mais adiantado, há muitos anos na minha frente. Porque eu ainda não consigo agir como ele agia diante de algumas situações que ele passou, que se fosse eu, nossa, não aguentaria, não é? E ele aguentou lá na maior calma, na maior tranquilidade. Já tinha desenvolvimento para isso, já tinha capacidade para isso, já tinha desenvolvido. Não é que ele tenha sido criado e fosse anjo, santo, não. Ele desenvolveu essa habilidade de aceitar calúnias, de aceitar injúrias e perdoar e compreender. Eu falo, Beth Rosado, eu ainda não desenvolvi esse lado totalmente, né? A gente ainda fica irritado com calúnias ou com alguma coisa que nos desagrade. A gente está trabalhando para vencer isso. Por isso que a gente diz aqui, esse aprendizado, ele é longo, ele não é rápido da noite para o dia. É um trabalho individual que a gente vai tendo para ter, né, conquistar essas virtudes de ser tolerante, de ser benevolente e, acima de Chico, muitos outros espíritos. Então, é isso que Kardec está colocando aqui para nós. Então, a gente tem que entender, sabendo dessa diferença de aprendizado, sabendo dessa diferença de conhecimento, de estágio que as pessoas têm, nós vamos tendo paciência, né? Nós vamos tendo mais tolerância. E esse conhecimento, essa compreensão, o conhecimento dessa diferença faz com que a gente já não tenha tanto atrito com o outro, porque a gente já começa a se esforçar para compreender o outro, para entender o estágio que o outro, que ele gosta de suco de laranja e eu gosto de suco de limão.
Então eu não posso obrigá-lo a gostar de suco de limão, como ele também não pode me obrigar a gostar de suco de laranja. Então a gente tem que respeitar. Tudo bem, meu amigo, tome o seu suco de laranja. Um dia você vai gostar de suco de limão também, né? Jair e Júlia colocaram para nós: como é bom mostrar para o outro que conheço mais. Isto faz bem para a minha vaidade. Você só estará aumentando, trabalhando a sua vaidade. Se você mostra com exemplo, com a intenção de ajudar ao outro, é o correto. O que a doutrina nos ensina? Nós vamos conquistar adeptos através do exemplo e não da imposição da palavra. Então as pessoas vão olhando a tua mudança, vão olhando, percebendo a tua transformação, vão observando que você está ficando melhor do que era, então eles vão tendo a curiosidade de querer saber o porquê. E aí você vai ter a oportunidade de mostrar. Agora, se você quer se mostrar maior, melhor, para se mostrar que é o melhor, que é o bam, você só estará fortalecendo a sua vaidade. O que não é uma coisa boa, né? Que nós sabemos que não é um sentimento bom de ser desenvolvido. Bom, aí Kardec continua assim para nós. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Então ele diz aqui que pela ignorância são incapazes, ou seja, a falta do conhecimento faz com que a criatura ainda tenha determinadas atitudes. Então, o irmãozinho que a gente conhece, que ainda está lá se comprazendo em assaltar, em roubar, é por ignorância. Muitas das vezes ele não sabe. Mas ele sabe que é o certo e que é errado. Sim, ele até sabe que ele está agindo de maneira errada, mas ele não sabe o quanto ele pode ser muito mais feliz agindo de outra maneira, se modificando. Porque quando ele tem a oportunidade de ter esse aprendizado, ele se modifica, ele abandona a criminalidade. Então é o que Kardec está dizendo aqui. Muitas das vezes as atitudes erradas, equivocadas, não são por maldade, mas sim por incapacidade, por falta do conhecimento. E aí é por isso que eu gosto de lembrar sempre um conselho de Jesus importantíssimo para todos nós. O conhecimento nos liberta de atitudes equivocadas que só nos prejudicam. Não é? Quando eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando a gente vê assim, atualmente a gente está vendo aí muito debate, né, de crenças religiosas, de chefes religiosos com os políticos, com a sociedade, em relação à aprovação lá da lei do aborto. Então veja bem, se você vai conversar com essas pessoas que são a favor dessa lei, elas são totalmente ignorantes do conhecimento da imortalidade da alma e da necessidade de reencarnar. Pode conversar, porque eu já fiz isso. Toda criatura que é a favor de qualquer ponto que seja do aborto, mas a menina ela foi estrupada, ela não tem que ter aquele filho, babá. Aí você vai perguntar, questionar, eles não têm esse conhecimento. Que nós somos espíritos que estamos reencarnando de acordo com as nossas necessidades, como prova, como expiação, para aprendizado. E que a criatura que passa por aquela situação, é uma necessidade dela passar por aquilo.
Então, quando você não tem esse conhecimento, por exemplo, que a doutrina nos dá, como eu já pensei assim, não nego, antes de ser espírita, né, o conhecimento que eu tinha me dizia. Então você vê lá, uma pessoa que já tem 5 filhos, a gente tem até um exemplo aí, 5 filhos, um deles já é totalmente doente, tem necessidades financeiras, não tem condição de criar aqueles 5 filhos. Esta mulher engravida de mais um, se ela for praticar o aborto, você vai dar total razão. Não, eu não tenho mais condição de sustentar, meu filho já nasce assim, já nasce assado, essas problemáticas todas, a gente vai dar razão. Por quê? Porque não temos o conhecimento da reencarnação e da necessidade daquela mulher de ainda ter mais aquele filho. O mesmo caso a pena de morte. Quando nós não temos o conhecimento da imortalidade da alma, nós concordamos com a pena de morte tranquilamente, porque é o óbvio. Se você morreu e acabou, matar os bandidos soluciona todos o problema. Mas não é assim a verdade, a realidade não é essa. O espírito não acaba, o espírito não morre, e a gente ainda aprende que liberto do corpo, ele tem maior capacidade, maior campo de ação, através dos encarnados, através de ir lá influenciar. Então ele vai poder agir muito mais. Então a gente vai mudando os conceitos, né? E essa mudança de conceitos é a libertação que Jesus nos disse lá. Já é aborto, né? E quando a gente tem todos esses conhecimentos, a gente muda os nossos conceitos, a gente muda os nossos valores. Então, por exemplo, eu digo por mim, eu já fui a favor de aborto. Hoje em dia, mas não tem nada nesse mundo que me convença de que o aborto é uma necessidade. Em qualquer situação. A menina de 13 anos engravidou porque foi estrupada pelo pai, papapá. Se aconteceu, é porque era necessário. Pois é. A pena de morte também já foi a favor. Hoje não sou mais. Então a gente tem que entender que as pessoas agem. Tá bom, Lene? Vai com Deus e volte sempre que você puder, viu? As pessoas agem de acordo com o conhecimento que têm, com o entendimento que têm. Por isso que Jesus também nos disse lá, não julgueis. Porque você não está lá dentro da criatura. Não julga. Julgar é um ato terrível. A gente julgar a atitude das pessoas. É importante, quando a gente faz os estudos, que a gente vai se lembrando do porquê que Jesus falou determinadas coisas para nós. Por que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Gente, é a prova maior, é um ensinamento maior do que a gente tem aí no nosso dia a dia. Vamos aprendendo, vamos nos libertando. Por que Jesus disse lá, não julgueis? Porque a gente não sabe da condição do outro, só Deus sabe o que passa no coração do outro. Então o que para nós muitas vezes pode estar sendo assim uma atitude aberrante, uma atitude absurda, mas a gente não sabe o que ele pensa, o conhecimento que ele tem, o grau de entendimento que ele tem da vida. Você conversa com um matador de profissional, ele tem isso como uma profissão honesta. Ele acha que matar as pessoas que estão prejudicando as outras, né, que eles são contratados para isso, ele acha que isso é uma coisa normal. Ele está lá livrando o outro de sofrer alguma coisa, então ele vai e mata quem está prejudicando. Ele não vê com isso maldade nenhuma, sentimento nenhum. Pois é, né, Trem? Agora você tocou num assunto aí, que paciência, que tolerância que eles precisam ter. E o pior, nós não valorizamos isso, né? A gente não valoriza isso. Bom, meus amigos, a gente está terminando ali, né? O nosso tempo já está
estourando, e nós vamos parar então por aqui, e na próxima sexta-feira nós vamos continuar com esse estudo, que é assim, a gente pensa que vai falar tudo, não é? Mas aí as intuições vão chegando, os temas vão chegando na nossa mente, e a gente pensa que vai dar para terminar uma parte do estudo e não deu, né? Então a gente ainda está nas noções preliminares aqui de Kardec. Mas a gente também não tem pressa, né, Kelly? Nós temos aqui todo o tempo que for necessário para a gente fazer esse estudo. O negócio é a gente entender, né? Não é pegar e ler, é muito fácil. Ficar aqui lendo é fácil. O que a gente tem é que estudar. É isso aí, né, Simba? A gente tem que analisar palavra por palavra, ver o que realmente Kardec quis colocar para nós, quis nos orientar, e não sair, para não sairmos por aí falando abobrinhas, como a gente está escutando muito por aí, principalmente aqui nesse Pautalk, né? Bom, eu pergunto se alguém se candidataria a fazer a nossa prece de encerramento, então. Carmen, Louise, Trem, Verônica, Amália, Simba, Bartolomeu. Bartolomeu, primeira vez que ele está vindo esse ano